A todos a saudação. Voltamos a usar a tribuna para que a partir dela possamos dialogar com as pessoas que nos ouvem e nos veem. Nós estávamos no mês de janeiro em Porto Alegre, 4 vereadores, e assim como o vereador Vini esteve há poucos dias, semana passada, também numa agenda proveitosa, eu acredito que nós, vereadores, além do interesse para as coisas de cunho municipal, buscar recurso, lutar para que as coisas vão de uma forma como a gente visualiza, como a gente pensa, mas tem assuntos também que aparentemente deveriam fugir de nossa alçada aqui do município, mas nós somos atingidos por ela indiretamente e como poder representativo nós temos que buscar a solução ou tentar buscar a solução e brigar para que a solução apareça. E o que foi dito há pouco aqui sobre o presídio municipal é uma vergonha. Uma vergonha porque há 10 anos nós já brigávamos para que a usina de tratamento fosse reativada e que os moradores que fizeram abaixo-assinado e denunciaram até o Ministério Público na época da Fedentina, que havia até ali, existe ainda hoje, tivesse uma saída plausível. E isso foi esquecido. Né? É de uma forma tão vergonhosa como certas autoridades veem os problemas, sabem do problema, são autoridades competentes para resolver o problema, mas ignoram porque ali mora quem? O cidadão pobre. Mora quem? Coitado de pessoas que trabalham de dia para comer de noite. Ah, se fosse inverso. Se fosse inverso. Então tem que conviver com a Fedentina diariamente, se acostumando com aquilo ali, porque arbitrariamente o poder competente ignora a solução dos problemas. Mas essa casa foi lá e bateu firme com uma audiência com os responsáveis pelos presídios, a melhoria do setor das casas prisionais e o tratamento do esgoto. E saímos de lá muito, senhor presidente, vereador Edivan, vereadora Arley, nós saímos de lá contentes pelo que nós ouvimos do desembargador, que é um dos diretores, que é o diretor superintendente dos serviços penitenciários, e que vai vir para Três Passos debater esse assunto aqui com a administração municipal, com os setores vivos da nossa sociedade. Então, isso foi buscado por nós vereadores, que temos essa também responsabilidade. É estrada, é bueiros, é iluminação pública, mas também tem outras coisas que nós temos que nos preocupar. Assim como também nós fomos lá pedir para o vice-governador mais carro para a Brigada Militar, fomos lá pedir também mais carro para a Polícia Civil, porque normalmente eles dão para uma cidade maior os carros novos e o seminovo vem para a cidade menor. E lá no último município vem o carro quase sem pneu. É assim a escala que eles olham para cidades pequenas. Né? Então, foi uma luta dos vereadores em Porto Alegre, assim como o Vini também fez, e eu gostaria de ver essa casa reivindicando esses problemas grandes do nosso município, problemas grandes de nossa região. O que o vereador Vini falou sobre a retirada do redutor de velocidade, isso foi um desrespeito ao ser humano dada por uma autoridade máxima de um país, que é um vexame. É um vexame. Nós aqui brigamos para que o ser humano permaneça vivo até quando a natureza assim permitir. E daí o próprio ser humano provoca a que o tempo de vida que o ser humano poderia viver, estar conosco, seja reduzido por causa de um acidente de trânsito, por causa de um redutor de velocidade. Pois não, vereador Vini? Obrigado, vereador Ida. Apenas para complementar essa questão do DENIT, né, é preciso deixar registrado aqui para a comunidade também a inoperância desses órgãos, né, de representação de Estado, seja ele estadual ou federal. Primeiro, que é uma dificuldade
enorme para te conseguir agendar qualquer tipo de audiência, conseguir algum tipo de informação, né, por telefone, seja por e-mail. É uma inoperância assim que é tamanha, né? Segundo, dizer que é só a comunidade relembrar um pouquinho, né, o número de acidentes que nós tínhamos aqui no perímetro urbano de Três Passos. Não é à toa que hoje tem uma obra viária aqui, que é um viaduto aqui separando o bairro Santa Inês do loteamento Santa Inês, porque foi um clamor popular para que houvesse ali a colocação ou de um redutor de velocidade ou que então houvesse uma modificação naquele trecho. É assim, o vereador Flávio já fez pedidos aí no primeiro ano, não só o vereador Flávio, o apoio de toda a Câmara, lá ali para aquele trecho próximo à Bela Vista. Nesse ofício que nós encaminhamos semana passada, está incluso o pedido para que se recoloquem as lombadas nos outros trechos da 468. Lá em Campo Novo, na esquina Boa Vista, no trevo que vai a São Martinho, no entroncamento com a RS 210, né? A vergonha que é até hoje aquele trevo ali do Citegen em Humaitá, que todos os anos, eu que sou repórter de rádio, a gente tem que ir lá 3, 4, 5, 10 vezes lá registrar, infelizmente, acidentes de trânsito, né? Pela incapacidade. E aí o que a gente viu ano passado? O governo federal dizer que tinha que se retirar redutores, uma coisa que já é unânime, como é que tu vai ir contra uma coisa que protege o cidadão, o usuário, né? Então é uma coisa assim, é explicar o óbvio para as autoridades. E isso é vexatório para o nosso país, vereador. Obrigado. Muito bem, vereador Vene. De fato, às vezes a gente fica a perguntar como é que eles conseguem chegar num poder tão alto e fazer tão coisas má para o eleitor, para o cidadão brasileiro, para os pais de família, mãe de família, os filhos, enfim, diminuindo o tempo de vida, favorecendo a que haja o óbito das pessoas. Mas, senhores vereadores, o vereador Flávio focou há pouco o caso dos cemitérios. Nós, quando o promotor estava aqui semana passada, nós falamos com ele em off ali, convidei o seu presidente para conversar com ele, para ele apressar uma audiência pública da Câmara de Vereadores com os responsáveis dos cemitérios das localidades. Nós temos cemitérios aqui em Três Passos, evidentemente, que eles têm uma diretoria, toda ela funcionando, com livro ata, e tem eleições, e tudo bem. Agora tem a maioria do cemitério em Três Passos são, no fundo, como se diz, lá na roça. Lá tem 10, 15 túmulos, lá tem uma cerca, quiçá, um elefante, uma coisa nessa linha, e não tem diretoria, tem alguém que se responsabiliza ali, dizer, vamos enterrar aqui, vamos enterrar ali. Não tem cobrança de taxas, não existe uma diretoria mensal que cobre, e essas diretorias precisam buscar um laudo ambiental, que é uma lei que existe e que tem um custo altíssimo para quem não tem arrecadação. E aí ele nos disse que durante essa semana ele ia abrir uma vaga para nós discutirmos em conjunto, Câmara, a sociedade que é atingida por essa lei, né, os responsáveis do cemitério, para que nós chegamos a um denominador comum. Que não é possível, por exemplo, fechar um cemitério lá numa linha, que tem lá 30, 40 túmulos, e que ninguém é responsável. Não, aqui não enterra mais ninguém porque falta o laudo. Vamos devagar, vamos discutir esse assunto, e o Ministério Público se fez valer de sua posição, colocar um certo impedimento para que o assunto seja tratado com seriedade. Enfim, lei ambiental e precisa ser tratado assim como merece ser respeitada a lei. Mas eu queria aqui dizer de que os alunos, quando foi feito aqui a Câmara Mirim, Prefeitura Estudante Mirim, eles fizeram uns pedidos muito bonitos aqui nessa casa, né? Até já foram pautadas reivindicações. E lá no Colégio da Ildo Meneghetti, os alunos pediram, né, asfaltamento da José de Alencar e a rua na frente do Colégio da Ildo Meneghetti, que vai ser reinaugurada agora nesse final de semana. Houve uma reforma de bater palmas até para o Executivo, que na área da educação, nota 10.
Os alunos pediram, do qual nós também havíamos solicitado a colocação de reperfilamento das duas artérias, e foi feito. Então, eu quero aqui, em nome dessa Casa Legislativa, dizer ao senhor prefeito municipal que tratou com seriedade esse pedido e resultou na colocação desse reperfilamento, e hoje os alunos estão agradecidos, a sociedade está agradecida, os turistas que vêm para Três Passos, que vê cada 3, 4 meses ruas asfaltadas, e embelezando assim e higienizando a cidade de formas de que as obras estão aparecendo para o bem de nossa sociedade. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Feito.